Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez a gente vai estar trazendo para vocês aí mais um comparativo de smartphone. Mas só lembrando que os avisos que a gente tinha aqui no início do vídeo foram passados lá para o final. Beleza? Então acompanhe o vídeo todo aí para você não perder nada e ficar por fora das novidades, beleza? Então é isso aí, vamos iniciar o vídeo que foi o pedido do Enver Oliveira. Vai estar passando print para vocês aí na tela. Bom, ele pediu para a gente trazer o OnePlus 6T versus o S9 Plus. E aí, quem será que ganha esse vídeo? Bora lá ver? Então vamos iniciar aqui. E vamos começar aqui falando de rede. Bom, no OnePlus 6T a gente tem rede 4G, no S9 Plus também. Aqui vou apelidar ele de 6T só para não ficar falando o nome direto, né? No 6T a gente tem um processador de 2.8 GHz octa-core. Já no S9 Plus a gente tem um processador também de 2.8 GHz octa-core. Falando do Android, aqui no 6T a gente tem um Android 8.1, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele já está quase recebendo um 9, ou se não me engano algumas versões já receberam. Então esse ponto extra que já está avaliando ali pelo lado do Android Peer, que o aparelho vai receber. Já que o S9 Plus, pelo que a gente está sabendo, também vai receber o Android 9, porém ele ainda está no 8.0. Então, se for comparar do 8.0 para o 8.1, a gente vai ter uma pequena diferença ali, mas que conta também na hora de avaliar o software. Já que no armazenamento interno, no OnePlus 6T a gente tem 128 GB, se eu não me engano tem uma versão de 256 GB. Já que o S9 Plus a gente tem uma versão de apenas 128 GB. Tela, temos 6.4 polegadas no 6T e uma tela de 6.2 no S9 Plus. Filmagem 4K a 60 fps no 6T e filmagem 4K a 60 fps no S9 Plus. Temos aqui 7 pontos para o OnePlus 6T e 6 pontos aí para o S9 Plus. Será que a Samsung vai perder nesse vídeo, galera? Vamos para a parte 2 do vídeo e ver as outras situações. Falando aqui da produção de tela, no OnePlus 6T a gente tem o Gorilla Glass 6, no S9 Plus a gente tem o Gorilla Glass 5, né? A Samsung preferiu deixar na versão na quinta geração desse vidro mais resistente, já a OnePlus preferiu trazer a nova versão que é mais resistente a outras situações como riscos, quedas e arranhões. Falando aqui da câmera frontal, a gente tem 16 megapixels com abertura f2.0 no 6T e 8 megapixels com abertura f1.7 no S9 Plus. Falando aqui da câmera traseira, a gente tem 16 mais 20 megapixels com abertura f1.5 no sensor principal e f2.6 no sensor secundário. Já que no S9 Plus a gente tem 12.2 megapixels mais 12 com abertura de f1.5 mais f2.4. Então aqui a gente pode dizer que a câmera traseira do OnePlus 6T é um pouquinho melhor que a do S9, mas não há tanta diferença assim. Praticamente na câmera frontal o S9 leva vantagem, na câmera traseira o OnePlus fica um pouco à frente. Um pouco, né? Falando aqui de tela, a gente tem AMOLED com resolução Full HD de 1080 Full HD Plus, né? Porque ele é 19:9 a proporção de tela, com resolução 1080 por 2340 com 394 ppi. Já que no S9 Plus a gente tem a tela Super AMOLED com resolução Quad HD Plus, né? Entre aspas ali, com 1440 por 2960 com 531 ppi. Então a tela do S9 Plus é melhor. Falando aqui de bateria, temos 3.700 mAh para o OnePlus 6T contra 3.500 mAh para o S9 Plus. Suporte microSD 256 GB no OnePlus e 512 GB no S9 Plus. Os dois aparelhos são dual chip e nenhum deles tem suporte a TV digital. É uma coisa ali que não está muito abrangente ainda nos tops de linha, é a TV digital, né? Temos aqui então 9,5 para o OnePlus 6T e 9,5 para o S9 Plus. E aí, estamos aqui palho um com o outro. Vamos para a parte 3 do vídeo falar do hardware. Bom, o chipset presente aqui no OnePlus 6T é o Qualcomm Snapdragon 845 e o mesmo aqui no S9 Plus também é o Qualcomm Snapdragon 845. A CPU deles também é a mesma coisa, 4 núcleos rodando a 2.8 GHz Creo 385 Gold
mais 4 núcleos rodando aí a 1.7 GHz Creo 385 Silver. GPU, temos a Adreno 630 no 6T e a Adreno 630 também no S9 Plus. Não é de se espantar por o hardware dele ser a mesma coisa. Já a memória RAM a gente vai ter uma diferença. Temos 2 GB a mais aqui no S9 Plus XT. Ele tem 6T, né, para XT. Ele tem 8 GB de memória RAM. E já o S9 Plus, o máximo ali dessa versão é de 6 GB. Então, caso você pretenda ficar com um aparelho acima ali de uns 4 anos, o 6T vai ser uma opção muito melhor. Não que os 6 GB não sejam algo duradouro, mas quanto mais, melhor. Então temos aqui 4,5 para o 6T e 4.0 para o S9 Plus. Agora a gente vai para a parte crucial do vídeo, que é falar dos preços, né? Então bora lá. Bom, o OnePlus XT não, 6T, né? Na internet a gente já encontra ele aí pela faixa de R$ 2.500. Como ele é importado, a gente vai pagar uma taxação, uma taxa da alfândega ou da Receita Federal, alguma coisa assim. Então ele vai sair ali numa faixa de uns 2.800, mais ou menos essa faixa que eu coloquei aqui de 2.600 e pouco. Vai ser aproximadamente esse valor. Creio que R$3.000 ele não chegue, mas na faixa de 2.800 a 2.600 você já consegue comprar o aparelho. Já o S9 Plus no nosso mercado nacional a gente já encontra ele por R$3.150. É um preço muito caro, mesmo ele trazendo um conjunto muito bom de câmera, de tela e por aí vai. Comparando o S9 Plus no preço em relação ao OnePlus 6T, é muito mais viável e econômico você importar o aparelho de fora, pagar aquela taxa ali. Às vezes você nem corre o risco de ser taxado. Tem gente que já passou por essa situação que nunca foi taxado. Então é uma coisa que vai meio que de sorte, vai do período também que você compra. Então é uma coisa muito variável, né? E se eu fosse optar por um dos dois aparelhos, mesmo tendo o valor do S9 em mãos, eu preferia comprar um aparelho importado por ter um pouco ali mais de, podemos dizer, um pouquinho mais de memória RAM. É praticamente a memória RAM, a única coisa ali que a gente pode julgar está um pouco acima, mas também a bateria, os 200 mAh a mais vão fazer toda a diferença. Então é isso aí, a gente vai partir para a parte 5 do vídeo, somar as pontuações, mas já dá para você ter uma base ali de quem vai vencer o vídeo por essa parte do preço, beleza? Então vamos lá. Temos aqui 7 pontos, mais 9,5, mais 4,5, mais 2, totalizando aí 23 pontos aqui para o OnePlus 6T. Já que no S9 Plus a gente tem 6 pontos, 9,5, mais 4, mais 1, totalizando aí 20,5. Então, pela pontuação que a gente já consegue identificar que o S9 ele não vale muito a pena. Pelo preço, né, que é supostamente ele colocado pelo aparelho, a quantidade de memória RAM também dele acaba sendo inferior, porque ele está R$3.000 e pouco, né? Ele poderia ter vindo com 8 GB. Pelo menos aqui no Brasil poderia, mas posso dizer que lá fora tem uma versão. Não cheguei a pesquisar isso, mas eu acredito que fique ali no limite de 6 GB. Então é isso aí, galera. Vamos terminar o nosso vídeo por aqui e vamos partir para a parte dos avisos aqui. Para a parte dos avisos ficou engraçado. Vamos aqui para os avisos para a gente poder encerrar o vídeo. Então vamos lá. Caso você queira participar do nosso canal de games, é só estar acessando o primeiro link na descrição do vídeo. E caso queira participar do nosso grupo no WhatsApp, é só estar acessando o link, que também vai estar na descrição do vídeo. Então é isso aí, fique com Deus e até o próximo vídeo, beleza? Falou e desculpem pela enrolação do vídeo, que saiu um pouco enrolado as coisas. Fui!